ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Todos encontraram? Amém. Vamos passar a ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Meus queridos, essa mensagem, essa passagem bíblica é uma das mais emocionantes na Bíblia Sagrada, porque mostra o arrependimento de um homem que vivia no mundo do pecado, e a partir do momento que ele conhece a verdade, ele muda completamente a sua vida. Todos nós que somos seres humanos temos um grande vazio no nosso coração, um vazio que existe um filósofo russo chamado Dostoiévski. Ele falou que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, se o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, o único que pode suprir as nossas necessidades e aplacar esse vazio é o Senhor. E nós, como seres humanos, temos esse vazio. As pessoas que vivem no mundo, elas procuram aplacar esse vazio através da bebida, das festas, mas o único que pode realmente trazer felicidade e sentido para a nossa vida é o Senhor Jesus. E Jesus, de acordo com o primeiro versículo, estava passando na cidade de Jericó. E Zaqueu, ele, quando sabe disso, ele se enche de motivação para encontrar o mestre. Zaqueu, ele era odiado por todos em Jericó, porque ele era um cobrador de impostos. E não apenas um cobrador de impostos, ele era o líder dos cobradores de impostos. E por que os cobradores de impostos eram odiados? Porque eles eram judeus que cobravam impostos de outros judeus e eles trabalhavam para Roma. Ou seja, é como se eles tirassem o dinheiro dos próprios judeus, irmãos dele, e dassem para Roma. E Zaqueu, além de fazer isso, ele também roubava as pessoas. Ele cobrava um valor além do que era cobrado, além do que ele deveria cobrar. E com isso, ele roubava as pessoas, e ele era um homem rico. No versículo 2, diz que ele era um homem rico. Só que Zaqueu, ele teve esse vazio no coração, e quando ele soube que Jesus estava passando em Jericó, ele se encheu do desejo de conhecer o Mestre. Existiam vários tipos de pessoas que seguiam Jesus. Existiam as pessoas que seguiam a Jesus porque acreditavam que ele era o Filho de Deus. Existiam já outras pessoas que seguiam a Jesus porque tinham curiosidade para saber se realmente Jesus fazia milagres. E existiam pessoas que só queriam ver o rosto de Jesus, só para uma vez dizer: um dia eu vi o rosto de Jesus. E Zaqueu, pelo que a Bíblia fala, ele queria ver quem era Jesus. Ele só queria ver o rosto de Jesus a princípio.
E ele, quando vai ao encontro de Jesus, ele encontra muitas dificuldades. A primeira dificuldade que Zaqueu encontra quando vai ao encontro de Jesus é a multidão. A multidão foi um empecilho para Zaqueu. Porque eu fico imaginando aquela cena, quando Zaqueu tenta se aproximar de Jesus, a multidão, que todo lugar onde Jesus andava, a multidão cercava, eram pessoas querendo ser curadas, eram pessoas querendo ter o privilégio de falar com Jesus. E essa multidão foi um grande empecilho para Zaqueu. Zaqueu, eu fico imaginando na hora que ele queria passar e a multidão esbarrando nele, e ele teve bastante dificuldade. O segundo empecilho, segundo obstáculo para Zaqueu foi o seu tamanho. Ele era de pequena estatura. Ele era um homem baixo. E além da multidão, ele ainda era baixo, o que aumentou ainda mais a sua dificuldade. Ser baixo, imagine só, uma multidão e ele ainda de pequena estatura, não é verdade? E o terceiro empecilho na vida de Zaqueu. O terceiro empecilho na vida de Zaqueu é que ele era rico. Mas como assim? Ser rico pode ser um empecilho? Na verdade, a riqueza não é necessariamente um empecilho para chegarmos até Deus. Mas o amor ao dinheiro, ele pode ser um grande empecilho na vida de muitos. Porque o dinheiro deve estar no seu devido lugar. Porque Deus deve sempre estar em primeiro lugar na nossa vida. Mas existem pessoas que amam mais o dinheiro, tem mais cobiça pelo dinheiro do que para as coisas de Deus. E nós não devemos juntar tesouros nessa terra. Devemos juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem, na verdade, acabar com a riqueza. Então, Zaqueu, ele tinha esse obstáculo na vida dele. Só que quando ele se encontrou no meio de tantos obstáculos, ele criou uma estratégia. A estratégia que Zaqueu utilizou foi subir naquela figueira que ele encontrou. Foi uma estratégia muito interessante. Ele subiu naquela figueira para poder ver melhor Jesus. Aleluia. E Jesus, como sabe de tudo, foi ao encontro de Zaqueu. Eu fico imaginando a surpresa que Zaqueu teve. Que Zaqueu só queria, a princípio, ver Jesus. E quando Jesus foi ao encontro de Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso quebrou todos os estereótipos, todas as barreiras que existiam naquela época. Porque um judeu, ele jamais se autoconvidaria para ir na casa de outro judeu. Eles têm um costume que ele só pode ir na casa do outro se o outro o convidar. E se fosse muito urgente, ele teria que ir até a porta do outro judeu e falar assim, Shalom. E o judeu, o dono da casa, teria que responder Shalom. E mais uma vez, ele teria que gritar Shalom e o dono da casa teria que dizer Shalom. E pela terceira vez, ele teria que gritar Shalom para o dono da casa responder Shalom. Só assim ele poderia entrar na casa de outra pessoa. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele se autoconvida para entrar na casa de Zaqueu. Eu fico imaginando a surpresa de muitos ali. Como pode ele entrar para a casa de um pecador? Completamente inacreditável. Mas Jesus, ele veio para salvar aquelas pessoas que estão perdidas no mundo. Ele veio para buscar as ovelhas perdidas. Ele deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. E Jesus, quando chegou na casa de Zaqueu, houve transformação na vida de Zaqueu. Ele falou: Senhor, se em algum momento eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Olha só essa transformação. E ele ainda disse que ia dar metade dos bens dele aos pobres. Isso foi algo que, sem Jesus falar, Zaqueu, ele tomou a iniciativa de se arrepender e mudar de atitude. Então, nós aprendemos com essa mensagem que nós devemos ter estratégias. Não importa o problema que você esteja passando, mas crie estratégia para chegar até Jesus. Cria estratégia, assim como o Zaqueu, ele criou uma estratégia para chegar até Jesus. Ele subiu naquela figueira. Nós podemos também subir em figueiras.
Nesse período de início de ano, é um período em que muitas pessoas pensam assim, ó, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor. Esse novo ano eu prometo que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu vou tratar os outros de uma maneira diferente. Mas uma das principais mudanças que nós podemos ter esse ano é criar estratégias para nos aproximarmos de Jesus. Como, por exemplo, nós podemos ler mais a Bíblia, um plano anual da Bíblia. Você pode ter um plano da Bíblia, todo dia ler 3 capítulos, em um ano você consegue ler a Bíblia. E isso é muito importante porque nos ajuda a nos aproximarmos de Jesus. E Zaqueu, ele teve a vida completamente mudada. Quando Jesus foi ao encontro dele, é como se não tivesse importado nenhum empecilho que houve na vida de Zaqueu, mas Jesus, ele chegou até Zaqueu. É como se Jesus estivesse falando assim, Zaqueu, não importa os empecilhos que as pessoas coloquem sobre você. Os outros podem até dizer que você não presta, mas eu te amo. Jesus, ele ama os pecadores, ele nos ama a todos nós. Então, meus amados, eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.